crianças, hoje nós vamos ter agora aula de formação humana. Nós iremos falar sobre tolerância. Alguém aí sabe me dizer o que é tolerância? Tolerância, criança, é a maneira de se comportar, de viver, de reagir diante do que acontece com a gente. É a maneira de nós nos comportar, de agir. Às vezes, a gente age diferente, não é? Quando algo acontece com a gente de ruim. Então, a tolerância é uma qualidade que é muito importante. Quando quem é tolerante, ela não grita com as pessoas. Quem é tolerante, ela não grita com os outros por qualquer coisa. Entende as pessoas e suas fraquezas. E também quem é tolerante respeita os gostos do outro. Respeita as diferenças do outro. Respeita as diferenças na religião. Respeita a escolha do time de futebol. Respeita a escolha do modo de vestir, respeita a escolha do gosto de música, de brincadeiras. Então, tolerante também é respeitar a escolha e as diferenças do outro. Então, crianças, em geral, são serenas e amáveis. Os intolerantes, criança, quando eu não aceito as diferenças, quando eu não aceito a religião do outro, quando eu não aceito a escolha do time de futebol do outro time, do meu colega, eu estou sendo o quê? Tolerante? Não, eu estou sendo intolerante. Por quê? Porque eu não estou respeitando as diferenças. Eu não estou respeitando as escolhas dele. Eu vou ler aqui uma historinha para vocês. E vocês aí irão pensar um pouquinho sobre essa história, certo, crianças? O exemplo das crianças. A intolerância sempre foi um grande problema em vários países. Em uma ilha da Europa, os habitantes não se entendiam porque tinham política e religiões diferentes. Por causa disso, havia muitas guerras e mortes. Então, começaram a reunir as crianças dos dois lados para brincar juntas uma vez por mês. As crianças logo aprenderam que as diferenças são menos importantes do que o prazer da amizade e da união. Certa vez, uma criança disse a um jornalista sobre um amiguinho de outra religião: ele é igual a mim. E isso ajudou os adultos a fazer as pazes. Então, a criança, ela percebeu que ser diferente é menos importante do que ter a amizade do outro. Então, para ele ser de outra religião, para ele torcer para outro time, não ia fazer diferença na amizade, porque o que era mais importante para ele naquele momento era ter a amizade da pessoa, ter a amizade do colega. Então as crianças, então os adultos dessa ilha começaram a perceber que o que eles estavam fazendo não era bom, era ruim, e que ser intolerante, não aceitar, porque quando eles não aceitavam os gostos e as escolhas do outro grupo, eles eram o quê? Intolerantes. Depois que eles vieram compreender que o que ia prevalecer era a amizade, não a intolerância que eles sentiam um pelo outro. Então eles começaram a ser o quê? Tolerantes. Eles entenderam que o que ia prevalecer era a amizade e o amor. E assim, nessa cidade, nessa ilha, acabou a guerra e as pessoas começaram a entender que a tolerância fazia diferente. Então, eles começaram a respeitar os gostos do outro. Vou dar aqui uma atividade para vocês. Eu irei falar e vocês irão responder aí do outro lado, certo, crianças? Eu vou dar aqui uma situação. Vou fazer uma situação e vocês irão pensar um pouquinho em casa como vocês se comportariam se fosse com vocês, tá? Sara apareceu na escola com um aparelho nos dentes. Um dos dentes de cima e o outro nos dentes de baixo. Léo, querendo provocar confusão, perguntou: quanto custa essa antena?
Sara, com seu jeito educado, explicou: isto é um aparelho que puxa os dentes para o lugar certo. E aí, criança, se fosse com vocês? Vocês iam dizer qual seria a reação de vocês? Falar educadamente, responder o que Léo fez a pergunta, uma pergunta nada boa, uma pergunta ruim, que não ia deixar Sara feliz, porque Léo, ele não elogiou o aparelho de Sara. Léo, ele tirou o quê? Brincadeiras com o aparelho de Sara. E qual era o comportamento seu nesse momento? Você brigaria? Você ia chorar? Então, nós devemos o quê? Ser educadamente, responder para esse coleguinha da forma do jeito que nós fomos ensinados. Respeitar, para que ele sinta que nós somos diferente dele e que pensamos diferente dele. Criança, nessa historinha, quem foi tolerante? Foi Léo ou foi Sara? Foi Sara, porque Sara, ela o quê? Deu a resposta o quê? Educadamente. Ela não precisou brigar com Léo porque estava rindo do aparelho dela, né? E quem foi intolerante? Léo, por não aceitar as diferenças do coleguinha, por não aceitar as escolhas do coleguinha. Se Sara estava com aquele aparelho, não foi porque ela quis, foi a necessidade que ela tinha para usar. Então, Léo, ele tinha que ser o quê? Tolerante, respeitar. Então, Léo, nesse momento, ele foi o quê? Intolerante. Certo, crianças? Vocês já sabem o que é tolerância. Tolerância é quando eu respeito a forma, a escolha do outro. Eu não brigo com as pessoas por qualquer coisa. Eu aceito as escolhas do próximo. Isso é ser tolerante. E se nós tivermos o respeito, sermos educados, nós conseguimos ser tolerantes. Então, tolerância é aceitar o outro como ele é aceitar as suas diferenças, certo? E aqui eu irei para essa atividade. Vamos responder comigo, crianças? Vocês irão completar na frase com é ou não é, certo, crianças? Vocês irão dizer que frase é tolerância e que frase não faz parte da tolerância, combinado? Tolerância é ou não é aceitar as diferenças? Hein, crianças? Tolerância é ou não é aceitar as diferenças? É. Tolerância é aceitar as diferenças. Isso é ser tolerante. Tolerância é ou não é respeitar as opiniões dos outros? Ser tolerante, criança, é aceitar as opiniões dos outros ou não é aceitar as opiniões dos outros? É aceitar as opiniões dos outros. Tolerância é ou não é concordar com coisas erradas? Eu sou tolerante, é eu concordar com coisas erradas? Não, porque se está errado eu não vou concordar. Isso não é tolerância. Então o que? Tolerância não é concordar com coisas erradas. Então não é concordar com coisas erradas. Tolerância é ou não é estar de acordo com tudo? Eu ser tolerante é eu aceitar tudo? Não, eu ser tolerante não é eu aceitar tudo, mas é eu respeitar as diferenças e a opinião do outro. Mas aceitar tudo, eu não posso aceitar um coleguinha brigar com outro coleguinha, eu posso? Eu posso aceitar um coleguinha xingar outro coleguinha? Não, isso não é tolerância. Tolerância é eu não aceitar tudo. Tolerância não é estar de acordo com tudo, não é, crianças? Então seria não é.
E o que nós aprendemos hoje na nossa aula de formação humana? Que tolerância é aceitar as diferenças. Aprendemos também que tolerância é respeitar as opiniões dos outros. Por isso, o que vai prevalecer na nossa vida é ter a amizade do outro. Não deixar que a intolerância faça nós nos afastar do nosso coleguinha. Então que nós possamos aceitar a escolha da religião, aceitar a escolha do time de futebol, aceitar a escolha do meu coleguinha se vestir do jeito que ele quer. Porque isso é tolerância, é respeitar o outro. Certo, crianças? Até a próxima aula. Fique com Deus. Amém.